Fala, galera. Então, finalmente sextou. Sextou por aí, Estevão, também? Sextou, Luiz. Muito bom estar aqui de novo. Legal, cara. Bem-vindos e bem-vindas, então, todos vocês aí, todos e todas que estão ouvindo esse episódio ou assistindo ao podcast. Esse é o episódio número 2, chegamos ao número 2. E acho que só para, talvez, espero, né, que tenhamos alguns iniciantes, algumas iniciantes aí. Então, só para trazer o que é o Sextou Sustentabilidade. É um podcast que a gente pretende trazer, né, a sustentabilidade para as conversas do dia a dia. Então, Sextou aí lembra muito o Happy Hour, mas não só, né? A gente pode trazer essas conversas para o Happy Hour, pode trazer essas conversas para o café, para diversos momentos do dia a dia. Mas o que a gente quer é facilitar o acesso à informação, o conhecimento. Então, sair daquela coisa que às vezes é distante, é cabeçuda demais, e tentar simplificar e tentar, numa conversa como eu e Estevão, amigos aí de longa data, a gente já vem fazendo, então compartilhar isso com vocês. E, né, como eu já falei, na mesa aqui por enquanto virtual, espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, mas estou eu, Luiz Beltrame, do outro lado aqui do vídeo temos o Estevão Brasil. E, bom, e aí, Estevão, tudo bem? Preparado para a pauta de hoje, cara? Preparado, Luiz. Animado de novo. Muito bom te encontrar de novo aqui, o pessoal, para a gente bater esse papo. Legal. E, bom, a pauta de hoje, como vocês já viram o nome aí, né, mudanças climáticas, o que está acontecendo e por que algumas pessoas não acreditam nela. Pauta polêmica, pauta que rende muito. A gente até, nas conversas preliminares aqui, tentando alinhar o assunto, a gente já quase gravou um podcast só de tanta conversa que a gente teve aqui pensando no assunto, né? Mas é isso. E antes de ir para a pauta, temos a nossa sessão do brinde da semana. Bom, Luiz, então, para esse brinde da semana, eu vou trazer um assunto que, mais uma vez, não é exatamente desta semana, né? Como da outra vez, é um assunto que vem evoluindo já há algum tempo, mas eu acho que é interessante porque ele é atual. O que é o assunto atual? É a evolução do marco regulatório de uma questão, uma ferramenta que é importante para a gente pensar em redução de emissão, né, e auxiliar aí com os objetivos associados com as mudanças climáticas. Que ferramenta é essa? É o tal do mercado de carbono. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que mais ou menos está associado aí com a ideia de comercializar permissões de emissão. Como assim comercializar permissões de emissão? Uma empresa que tem uma meta de emissão e trabalha abaixo dessa meta, consegue reduzir emissões, gera aí um crédito de carbono. E uma empresa que tem uma meta, essas metas vinculadas ao seu setor produtivo, não é? Pensando aí nas taxas de emissão usuais do seu setor produtivo, as empresas que vão operar acima dessas taxas vão gerar aí os débitos de carbono, e ela pode negociar comprando crédito de carbono de quem apresenta melhores taxas de emissão ou valores absolutos. Questões técnicas que podem variar aí em função desse marco regulatório, que ele pode avançar de um jeito ou de outro jeito. Mas a questão é que esse mercado de carbono, havia uma expectativa do seu marco regulatório, envolvendo aí o mercado de carbono nacional, né, aqui no Brasil, evoluir o quanto antes. E a gente pode acompanhar aí com os grupos técnicos que envolvem o setor empresarial, que envolve a academia, juntamente com o governo, né, o pessoal da política, conseguindo avançar com esse marco regulatório. Então, viabilizar esse mercado de carbono, e aqui a gente está falando de um mercado específico, os nomezinhos, né? Mercado jurisdicional, então, que é o mercado regulado pelo Estado, que tem as suas regras. Existe um outro mercado voluntário, que é uma escala muito menor, esse já ocorre, mas para que isso avance numa escala bastante significativa, era essencial essa formatação, esse marco regulatório que fosse concluído quanto antes, que avançasse, né? E ele está num ritmo interessante, pelo que a gente tem acompanhado, alguns webinars aí dos grupos técnicos que estão trabalhando nesse assunto passam essa sensação de segurança de que o marco regulatório está avançando. O que não quer dizer que a gente está em vias de implementação, mas de que a base necessária para que ocorra essa implementação, quando o arcabouço político for favorável, isso sim. Então, acho que vale um brinde aí, receber essa mensagem otimista de quem está trabalhando nessa área específica aí
do mercado de carbono, que é uma das ferramentas, né, de suporte aí para a busca de redução de emissões de gases do efeito estufa, que tem a ver com combater mudanças climáticas. Legal, cara, acho que foi muito bem pontuado, acho que muito bem pensado o brinde da semana. E é isso, acho que brindemos as pequenas vitórias, né? Ainda como você disse, não é uma vitória total, porque ela não é uma vitória ainda, depende de vontade política, depende de uma série de coisas, mas o fato disso estar evoluindo e de quem tem condições, capacidade técnica para trabalhar nisso, trazer essa mensagem de que a coisa está caminhando, que bom, porque é isso, né? Acho que, por um lado, vai apresentar oportunidades para as empresas que estão fazendo a coisa da maneira correta, que estão enxergando, né, caminhos para reduzir suas emissões e, assim, reduzir seu impacto e, né, frear essas mudanças climáticas que a gente tem passado. Por outro lado, acho que aquelas que não estão fazendo vão ter que começar a se adequar, porque senão isso vai começar a ficar oneroso demais, e elas vão ser obrigadas a ter que fazer a aquisição desses créditos, e aí isso, com o passar do tempo, pode ser inviável, né, para ela, em questões até de sobrevivência de mercado. Então, acho que é isso, né, o mercado ele tem que se regular, mas ao mesmo tempo tem que ter essa mão, né, de alguma forma regulando e sendo bastante exigente com relação à atuação das empresas. Bacana, cara. E eu só queria, acho que, acrescentar né, já que o tema é esse, hoje a gente vai falar bastante sobre ciência, sobre, né, o quanto o trabalho do cientista tem sido importante, principalmente, né, a gente está falando aqui hoje das mudanças climáticas, mas a gente está vivendo um momento também que o trabalho da ciência está sendo fundamental, né, que é essa pandemia que a gente está vivendo. E eu queria fazer um brinde, né, genérico, assim, um brinde não específico sobre um fato, mas um brinde em relação ao trabalho de muitos cientistas que têm dado a cara a bater aí na televisão, na mídia, ou mesmo na internet, né, temos o Átila lá fazendo seus vídeos. Acho que tem muita gente, muito cientista, e também acho que já vi alguns com relação às mudanças climáticas tentando fazer esse mesmo trabalho, que é facilitar a compreensão de um assunto que não é de alcance da população. Então também faço um brinde adicional aí ao trabalho dessas pessoas, porque eu acho que tem relação com o assunto de hoje. Mas é isso, cara. Obrigado. E, bom, vamos para a pauta principal. E para isso, eu queria te convidar aí para uma viagem no tempo, cara. Voltar aí alguns anos no passado. Voltar lá para 2007. Vamos ver se você vai lembrar dessa cena. Não sei se você já conseguiu sacar do que eu estou falando ou não, mas queria que a gente lembrasse. Bom, a gente estava, né, estamos aqui em Atibaia, na época trabalhávamos aqui em Atibaia juntos, e aí caminhando pela cidade, não lembro por quê, qual o objetivo, mas me lembro que a gente se deparou com um outdoor que dizia assim, ou algo do tipo, alemão, Atibaia está com você. E aí eu preciso explicar quem era o alemão do outdoor. Para quem não se lembra, em 2007, o alemão foi o vencedor do Big Brother Brasil, o famoso BBB. Talvez a família dele, alguém conhecia ele, era daqui de Atibaia, enfim, resolveu fazer esse outdoor, essa campanha, né, falando, né, incentivando ali a vitória, se preocupando ali com a atuação do alemão ali na participação do Big Brother. E eu lembro que a gente, né, mais jovens, mais indignados com o mundo, mais impetuosos, a gente se revoltou com aquilo, né, falou, pô, como é que as pessoas estão se preocupando com isso ao ponto de fazer um outdoor, né, gastar tempo, dinheiro fazendo isso? E a gente vinha, né, 2006, final de 2006 foi lançado o documentário Uma Verdade Inconveniente. Acho que a gente tinha visto isso há pouco tempo, então esse assunto estava muito quente na nossa cabeça naquela época. E a gente falou, porra, tudo isso acontecendo com o mundo, né? O Al Gore trouxe lá Uma Verdade Inconveniente, fez lá suas apresentações, e a galera está se preocupando com o Big Brother. Então a gente ficou indignadíssimo, né? Saiu pensando o que fazer, e na época a gente teve uma oportunidade, tinha um parceiro nosso, a gente, trabalhando com publicidade, nós éramos, né, tínhamos lá uma agência, tivemos a oportunidade de fazer uma campanha, né, ele tinha alguns espaços que ele queria ceder pra gente, por conta de parceria, espaços de outdoor na cidade também, a gente resolveu falar, quer saber, a gente não vai fazer nada sobre a gente vai fazer uma campanha, né, para tentar trazer algum pouco de atenção para esse assunto. E aí a gente foi lá e fez uma campanha, usando aí uma linguagem que lembrava Big Brother, mas ao mesmo tempo trazia a questão das mudanças climáticas. Então a gente fez uma campanha, né, com uma imagem ali que lembrava das queimadas, por exemplo, mas ao mesmo tempo tinha ali um visual de Big Brother, e a gente falava, enquanto você fica aí sentado assistindo, a casa pega fogo, né, falando um pouco dessa questão do aquecimento. Eu lembro que a gente fez 2, 3 placas aí pela cidade, não sei quantas pessoas a gente tocou, qual foi o impacto disso, mas eu sei que houve uma satisfação em ter feito aquilo. Cara, e 2007, né, então a gente já passou aí
14 anos de lá para cá, e não é um assunto novo, mudanças climáticas já se falava naquela época, né? O Al Gore começou as suas apresentações, fez rodou aí o mundo fazendo suas apresentações, tentando alertar as pessoas sobre o assunto. E aí, cara, acho que o convite hoje é para a gente se aprofundar nisso. Então, o que aconteceu de lá para cá, né? Acho que talvez 2007 nem tenha sido o ano em que isso começou, mas o que aconteceu do começo dos anos 2000, né? Primeira década aí dos anos 2000 para cá, o que aconteceu, em que ponto que a gente está em relação às mudanças climáticas. E aí eu acho que o primeiro passo para a gente falar sobre mudanças climáticas, para quem talvez não saiba do que a gente está falando exatamente, é explicar o que são essas mudanças climáticas e por que isso está acontecendo, né? Por que isso existe, de onde veio. Então acho que, né, a gente podia começar por aí. Você sabe que essa sua memória, Luiz, que você trouxe, isso me lembra de uma questão que eu coloquei para mim em determinado momento da minha vida, que parece que fez sentido para mim, que é a seguinte: eu traço um paralelo entre essa questão, que aborda a questão ambiental, até com questões políticas e algumas outras, para essas questões que envolvem coletividade, não é, cooperação. A emoção, ela é essencial. Eu sinto que a emoção, ela é essencial para nos colocar dentro do assunto. Sem emoção, a gente não se mobiliza para nos colocar dentro do assunto e efetivamente fazer alguma coisa. A partir do momento em que a gente se mobilizou e decidiu e entendeu que aquilo faz sentido e que é preciso fazer alguma coisa, na hora de agir, eu vejo que é importante o desafio de pegar essa emoção, colocar no bolso e tentar usar a razão para agir. Eu acho importante isso, quando a gente está falando de mudança climática, porque a gente corre um risco muito grande quando a gente está tratando de questões coletivas, porque envolve cooperação, porque envolve a impressão do outro, né? Tudo isso acaba colocando as paixões na mesa, então a gente corre um risco de, na hora de agir, produzir ações que vão gerar resultados negativos, até para você. Se a gente age mobilizado por essa emoção que nos fez perceber que a gente tinha que agir. Então, na política, nas questões ambientais e tantas outras associadas com questões coletivas, eu passei a acreditar nesse paralelo. A emoção ela é essencial para a gente perceber que a gente precisa agir. Aí, na hora de agir, o desafio é pegar a emoção, colocar dentro do bolso, guardar e tentar colocar a razão para agir. Porque aí a gente está liberado, solto, desprendido para poder falar, não, aqui eu estou errado, volto, tal. Se a gente coloca a emoção como o driver, né, o carro-chefe, a locomotiva de quem vai operar as nossas ações, aí a chance de a gente entrar nesse trem e eventualmente pegar um caminho errado. Então, muito interessante, porque a questão que você colocou do outdoor e tudo que a gente fez, né, me trouxe toda essa memória. E foi o início, eu acho, né, da gente tatear essa questão ambiental aí. E acho que é um ponto nisso que você está falando, que acho que é fundamental, a emoção, porque ela nos conecta com o problema, né? A partir do momento em que que isso é internalizado, né, isso causa alguma coisa na gente, a gente se conectou com aquele assunto. E acho que é como você falou, para a gente começou lá atrás porque a gente se conectou com aquilo de uma maneira profunda, né? E aí acho que a gente vai falar sobre isso mais à frente hoje, a dificuldade, né, das pessoas se conectarem com esse assunto, com a questão das mudanças climáticas. A gente vai discutir isso, mas acho que você falou esse ponto da emoção, ele é bem importante. E acho que só para ficar claro também, hoje, né, com a maturidade, acho que isso que você falou é um sinal da maturidade da gente tá envelhecendo e começando a perceber as coisas com mais perspectiva, né, com uma amplitude maior. Hoje eu vejo que é possível você gostar de Big Brother e se indignar com as mudanças climáticas ao mesmo tempo, né? Não é necessário você se anular, né? Mas naquela época acho que isso ficou muito marcado, né? Essa polaridade que hoje é um grande problema da sociedade. Mas muito legal esse seu comentário com relação à emoção. Acho que isso, sem dúvida, espero que a gente consiga de alguma maneira gerar alguma emoção nas pessoas a ponto de conectá-las com o assunto hoje, pelo menos aquelas que ainda não estão conectadas,
que percebam a gravidade e a necessidade de ação, né? Legal. Bom, sobre, então, as bases físicas, né? Geofísico, o que está acontecendo? Porque a gente tem vários caminhos para abordar essa discussão. São vários prismas, várias perspectivas. Legal passar um pouquinho do que está acontecendo. E sem se aprofundar muito, até porque a gente entra num debate físico, né? Até onde vai esse entendimento. Acho que existe uma explicação um pouco mais simples, superficial, que é suficiente para a gente ter um panorama geral. Tudo começa com o tal do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que é essencial para a vida humana. Então, é bom para desmistificar algumas coisas. As pessoas já saem chutando e maltratando o efeito estufa, e isso já causa um monte de confusão. Então, no começo de tudo, existe um fenômeno físico chamado efeito estufa, que é essencial para o ser humano, né, porque garante que as temperaturas médias aqui na troposfera, que é a parte da atmosfera onde a gente vive aqui, próximo da superfície terrestre, que as temperaturas médias aqui sejam adequadas, não é? Uma temperatura média que seja adequada à vida humana. Isso é possível muito em função do efeito estufa. O que é o efeito estufa? A energia chega do Sol, né, e parte dessa energia vai ser aprisionada aqui pertinho da superfície terrestre. Uma explicação bem rápida, sem a gente entrar naqueles termos. A energia eletromagnética, qual que é o comprimento de onda que vai atingir a superfície terrestre, qual que é o comprimento de onda que vai ser reemitido e que vai interagir com o gás do efeito estufa. E se alguém tiver interesse de se aprofundar nisso, não é também um debate muito complicado. É a tal da física do colegial, do ensino médio, que às vezes a gente não presta muita atenção. Mas quem quiser e fizer essa análise, vai ver que é a física básica, que explica essa questão balanço energético, né? Quanto de energia que chega do Sol, e aí essa energia ela vai interagir com os fatores aqui na superfície terrestre, e parte dessa energia não vai escapar para o espaço, vai ficar aprisionada aqui. Como parte dessa energia fica aprisionada aqui, perto da superfície terrestre, esse espaço, essa parte mais próxima da atmosfera, que chama troposfera, fica um pouquinho mais quente. E essa temperatura é adequada à vida humana. Então, o efeito estufa ele é positivo para o ser humano, certo? Só que esse efeito estufa, que estava em equilíbrio durante milhares e milhares de anos, ele começa a mudar, esse equilíbrio começa a mudar. Que a gente já sabe, tudo em função, principalmente, da Revolução Industrial. Mas o que acontece? Bom, o que promove o efeito estufa são os tais gases do efeito estufa. Alguns tipos de gases que estão na atmosfera, principalmente, aqui são vários, sobretudo o tal do dióxido de carbono, né, o CO2, e o metano, o CH4. Tem vários outros, tem várias questões importantes sobre isso, não é a intenção a gente avançar nisso aqui. É saber que esses dois, para a questão da intensificação do efeito estufa, são os principais, dióxido de carbono e metano. A partir da Revolução Industrial, o que estava em equilíbrio, o efeito estufa que estava em equilíbrio, começou a se intensificar, deixou de estar em equilíbrio. Por quê? Porque na Revolução Industrial a gente começou a furar o solo e pegar um material que estava guardado lá embaixo do solo, queimar esse material, né, para aproveitar a energia desse material, e a queima desse material promove a emissão de gás do efeito estufa. Esse material estava guardado, e o CO2 que a gente está emitindo em função dessa queima, ele não participava dos ciclos que estavam em equilíbrio. A gente está falando do dióxido de carbono. Quando a gente respira, a gente expira CO2, não é isso? A gente está mandando CO2 para a atmosfera. Quando existe um material orgânico em decomposição, esse CO2 está indo para a atmosfera também, não é isso? Só que se a gente pensar nas plantas, quando elas fazem fotossíntese, elas estão retirando o CO2 da atmosfera. O oceano também retira CO2 da atmosfera. Então, alguns processos colocam CO2 na atmosfera e alguns processos retiram CO2. E isso tende a estar em equilíbrio. E estava em equilíbrio por milhares de anos. Até a gente pegar um material que estava guardado embaixo do solo, não participava de nenhum ciclo,
começar a queimar esse negócio e adicionar CO2 na atmosfera. Óbvio, se você passa a ter mais gás do efeito estufa na atmosfera, você tem mais gás segurando energia aqui próximo da superfície terrestre. Então, a tendência óbvia, o resultado óbvio desse processo é começar a aumentar as médias de temperatura. Mais energia guardadinha aqui, né, próximo da superfície terrestre, a gente começa a ter uma temperatura média cada vez maior, que agora a gente já sabe que está em cerca de 1 grau Celsius. O aumento médio da temperatura global já atingiu aí cerca de 1 grau Celsius, o que traz consequências gravíssimas. Está chegando perto daquilo que a gente falou no último, que é a meta que a gente deveria fazer de tudo para ficar abaixo, 1,5. Mas tudo bem. Quanto do CO2 que a gente colocou na atmosfera? A gente chegou em quanto? Tem uns números, né, umas faixas que a gente está ultrapassando. Uma que a gente ultrapassou, Luiz, que é a tal dos 400 partes por milhão. Né? 380 já era colocado como um limiar grave, 400 partes por milhão, um limiar mais grave ainda, que é a concentração de CO2 na atmosfera, e acreditava-se, ou alguns cientistas ainda acreditam, que uma concentração dessa a gente não viu na atmosfera nem há 800 mil anos atrás. Tanto CO2 na atmosfera. Sempre acreditou-se, e por muito tempo acreditou-se que uma concentração dessa se viu só, no máximo, 800 mil anos atrás. Algumas pesquisas apontam que provavelmente nem há 800 mil anos atrás, talvez milhões de anos atrás só, uma concentração de CO2 desse na atmosfera, que a gente está vivendo agora em função das emissões promovidas pelo ser humano. Então, é um momento extremamente novo, até para a gente entender os reais significados dessas emissões, né, que vão gerar aí o que a gente chama do aquecimento antropogênico. Então, é um aquecimento médio da temperatura global ocorrido em função da ação humana. Porque, o que se sabe, esse aquecimento médio da temperatura global está ocorrendo numa velocidade recorde. Se você pegar as outras mudanças climáticas anteriores a essa, que estão sendo promovidas pelo ser humano, você não vai encontrar na história do planeta uma variação climática que ocorra nessa velocidade de aumento de concentração de gás do efeito estufa que o ser humano está promovendo agora. Essa é uma coisa inédita. Então, isso aí é mais ou menos a historinha de por que a temperatura está aumentando e está levando o clima para a mudança. Porque a gente passou a adicionar gás do efeito estufa na atmosfera, um efeito estufa que ou sempre foi adequado para o ser humano e estava em equilíbrio, e com a adição desse gás do efeito estufa, o efeito óbvio é intensificação das médias de temperatura, que vão levar aí o clima para uma mudança, e essas mudanças vão gerar efeitos e impactos para o ser humano. E aí, acho que é o ponto em que a gente, né, provavelmente tem que se apegar mais aqui na nossa conversa, na nossa explicação, porque uma crença minha, talvez, mas eu acho que esse é o ponto em que as pessoas têm mais dificuldade de compreender. Porque, tentando pensar como alguém que não conhece o assunto ou que não ouviu falar sobre isso antes, aí quando a gente fala 1 grau Celsius, pô, isso não é tanta coisa, né? 1 grau Celsius, ficou um pouquinho mais quente, beleza, acho que não muda tanta coisa. E de fato, quando a gente olha assim, né, a gente não entende exatamente qual é o impacto disso no ser humano. A gente ouve falar de derretimento das calotas, elevação do nível do mar, e ainda assim existe uma dificuldade desse assunto se aproximar do meu dia a dia. Eu que vivo numa cidade cosmopolita, né, uma grande metrópole, São Paulo, por exemplo, a maior parte das pessoas talvez ainda não tenha se dado conta do que esse 1 grau e meio pode causar de efeito, ou está causando, na verdade, né, em suas vidas. Então, assim, acho que você deu um ótimo panorama, a gente entendeu muito bem, deu para entender, né, mesmo para quem não tem um conhecimento técnico científico né, avançado sobre isso, a gente consegue entender, a ação humana, os processos industriais, processos extrativistas humanos estão causando um aumento do acúmulo desses gases, e esse acúmulo de gases está causando uma retenção de energia, consequentemente um aquecimento, que, quando a gente olha um número
isoladamente parece pequeno, 1 grau, 1,5 grau. Mas, então, acho que seria legal a gente falar agora, tá, e na minha vida, na vida do ser humano, o que que isso causa, né? Interessante dessa pergunta, Luiz, é que, assim, mais uma vez, está falando de mudança climática, tem uma infinidade de caminhos para a gente avançar com esse debate agora, sobre o que causa. Então, é um grande dilema sobre como caminhar por essa explicação. Eu acho que um caminho interessante pode ser assim, Luiz. Vamos pensar pelo mais básico. As médias de temperatura estão aumentando e isso é um efeito óbvio de a gente aprisionar mais energia aqui próximo, porque a gente colocou mais gás do efeito estufa, que é quem é responsável por aprisionar energia próximo da Terra, certo? Então, as médias de temperatura estão aumentando, como você falou, puxa, 1 grau Celsius a mais só, na média global de temperatura. Vamos pensar um pouquinho em cadeia de evento. Aumentou um pouquinho a média de temperatura, só que a gente sabe que uma coisa é o clima está mudando, né? Outra coisa é tempo. Clima é esse padrão de longo prazo envolvendo temperatura, umidade, padrões de precipitação. Isso é o clima. Como é o clima daquele lugar? Ele é um clima úmido, é um clima seco, não é isso? Esse é o clima. São médias e padrões de longo prazo. Só que a gente sabe que existem variações, não é? Mesmo num lugar que a gente fala, não, lá o clima é quente e seco. Aí você fala, puxa, mas eu viajei para lá e estava frio e úmido. Esse é o tempo. Não é? Como é que estava o tempo lá? O tempo são essas variações de curto prazo que ocorrem em função de uma série de variáveis que vão agir localmente. Tá certo? Então, mesmo que a média de um determinado lugar, né, indique que é um lugar quente e seco, você pode ir num determinado momento e lá, puxa, mas estava frio e úmido. Esse é o tempo. São variações de curto prazo. Então, você imagina uma linha bem comprida, isso daqui é o clima. Certo? Só que nessa linha, às vezes, você vai ter picos para cima e picos para baixo. Certo? Então, essa média, ela sobe assim, né? Então, eventualmente, você vai estar num lugar que está super quente, mas é um lugar que era para estar mais frio e tal. Então, o clima, a média está aumentando. Se a média de temperatura está aumentando, e a gente sabe que, naturalmente, sempre ocorreram as ondas de calor em alguns locais, mas, sobretudo, em algumas localidades como na Europa. Se a média de temperatura está aumentando na cadeia de eventos, uma coisa que a gente sabe que vai aumentar. Quando tiver uma onda de calor, ela vai ser ainda mais intensa. Se a média está subindo, quando vier uma onda de calor, ela vai ser maior ainda. Legal, identificamos um efeito daquele aumento de temperatura que vai atingir o ser humano já. Quem vive nessas localidades cujas ondas de calor afetam o ser humano de forma grave, vão sofrer ainda mais com essas ondas de calor. Sobretudo as pessoas mais idosas e as crianças mais jovens, cuja fisiologia humana tem mais dificuldade de responder adequadamente a essas variações drásticas de temperatura. Certo? O volume de óbitos gerados em função dessas ondas de calor relacionados com os mais idosos e os mais jovens tem crescido em função do agravamento desses picos, dessas ondas de calor. Luiz, eu falei de uma consequência da temperatura. Vamos pensar na cadeia de eventos. Mas se aumentou a média de temperatura, então a quantidade de gelo, a quantidade de gelo, neve acumulada, não é isso? Nas geleiras, nas camadas de gelo, deve diminuir, porque deve existir o derretimento dessas camadas, dessas geleiras, das camadas de gelo. Perfeito, é o que está acontecendo, né? O derretimento das calotas polares, das camadas de gelo, e junto com esse derretimento, observa-se uma expansão da água por conta do aquecimento da água. Todos esses efeitos, expansão da água, derretimento das geleiras, das camadas de gelo, levam, então, ao aumento dos oceanos. Olha só, óbvio, né? Aumento dos níveis dos oceanos. Se aumenta o nível dos oceanos, a vida na região costeira passa a ser afetada, não é isso? De haver várias localidades, aí dependendo da geografia local, esse aumento do nível do mar vai afetar mais algumas localidades, e a gente já percebe isso. Inclusive, na questão de construção civil, a questão civil está percebendo o mar começa a castigar algumas rodovias, algumas localidades, porque nos períodos de ressaca do mar, ele começa a invadir mais o continente. Mais uma consequência.
Estou indo pelas básicas e óbvias, essas são só as óbvias. Se o nível do mar está aumentando, ele tende a invadir cada vez mais as regiões costeiras, isso é o que é visível. O mar, ele também promove uma coisa que a gente chama de intrusão marinha. Esse efeito também ocorre em termos subterrâneos. É um efeito normal, mas quanto mais o nível do mar sobe e ele avança em direção do continente, essa intrusão marinha é maior. Com a intrusão marinha sendo maior, essa água salgada tem mais chance de atingir reservatórios de água doce e lençol freático, que é de onde as populações da zona costeira se abastecem para ter água doce. E aí você tem uma água doce contaminada por água salgada. Só para ter uma ideia, tem algumas pesquisas que começam a aferir o aumento do caso de um negócio que chama eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, que são mulheres que no período de gestação passam a ter a sua pressão começa a subir muito, e o que essas pesquisas conseguem aferir foram algumas localidades, se eu não me engano foi no Sudeste Asiático, em que o número de mortalidade na hora do parto, por conta de eclâmpsia, explodiu. E depois foram entender que era porque essas mulheres estavam ingerindo uma água com uma quantidade de sódio acima do normal, não a ponto de elas tomarem algumas providências, e isso gerou essa consequência. A gente está falando de consequência indireta da mudança climática, afetando o ser humano. Uma cadeia de evento. Então, uma coisa que a gente já percebeu, puxa, então as regiões costeiras, elas tendem a ter o seu ambiente cada vez mais hostil para o ser humano, certo? No mundo, estima-se aí que 40% da população mundial viva em regiões costeiras, na zona costeira. No Brasil, parece que é um pouco mais, mas gira aí 50%, 40%, que é onde está surgindo uma região cada vez menos adequada à vida humana, mais hostil à vida humana. Mais algumas reações. Se a temperatura média está subindo, isso vai afetar a umidade do ar, certo? Porque está ficando mais quente. Vai afetar padrões de precipitação, de chuva. Porque está mexendo na temperatura, certo? O que a gente consegue perceber? Vai transformar, e está transformando os ciclos hidrológicos, e algumas questões pontuais e importantes é que percebe-se maior incidência de, quando é período chuvoso e que se espera muita chuva, um índice pluviométrico muito alto, é provável que esse índice pluviométrico, nesse período, seja ainda maior. É muito possível que isso ocorra com mais frequência. Então, chuvas que castigam mais aí algumas localidades. Certo? E do outro lado, no período de seca, no período de estiagem, o que se afere é a tendência de existir uma frequência maior de estiagens cada vez mais severas. Seca, em várias localidades. Então, um clima cada vez mais severo, um clima cada vez mais extremo, um clima cada vez menos adequado à vida humana. Essa é a continha. Pensando aí, então, nesses eventos, não é? Momentos, períodos chuvosos com índices pluviométricos mais agudos, períodos de seca mais agudos, isso aí vai entrando num rol de eventos que a gente chama de eventos climáticos extremos, que nos lembra de mais alguns. Por exemplo, aumento na frequência e na intensidade de furacões, de tempestades, de inundações. E essas inundações nos lembra que lá na zona costeira, se está aumentando o nível do mar, quando a gente tem um período de ventos muito fortes, o vento é responsável, em grande parte, por arrastar a água do mar e fazer com que ocorram inundações na área costeira. Se o mar já está um pouco mais alto, e esses ventos tendem a ser um pouco mais fortes, então a ocorrência de inundações na zona costeira torna-se uma questão muito mais simples de ocorrer, mais fácil de ocorrer. Incêndios florestais. Mexeu na umidade do ar, em localidades que já têm uma umidade muito comprometida, se essa umidade cai mais, e os ventos mudam, e o período de estiagem ali muda, a tendência, incêndios florestais mais frequentes e mais agudos. Nos lembra de um que teve na Austrália, acho que há cerca de um ano, quanto tempo aquele incêndio perdurou, e
pode ser verificada a presença da fumaça daquele incêndio no Brasil. Olha o quão grave tem sido essa questão. Eventos climáticos extremos. Luiz, falei só alguns. Essa questão, então, da seca, períodos de estiagem mais frequentes, mais severos, que afeta padrão de chuva, padrão de umidade. Se a gente pensar em impacto para o ser humano, tem dois que são muito especiais aí. Insegurança hídrica e insegurança alimentar. Porque a água disponível para o ser humano, que é aquela que está essencialmente presente nos corpos hídricos, superficiais, rios, em parte no lençol freático, ela passa a estar cada vez menos disponível de forma adequada lá, porque o ciclo hidrológico está sendo afetado, em grande parte está sendo acelerado, e a água ela passa a estar menos disponível de forma adequada para o ser humano. Aumento do risco de insegurança hídrica, aumento do risco de insegurança alimentar, com todas essas transformações nos padrões de chuva, dos índices de umidade. Então, como que coisa chega no ser humano? Então, toda essa cadeia de evento, falei só de alguns itens. Então, insegurança hídrica, insegurança alimentar, eventos climáticos extremos. A gente podia falar ainda aqui, todas essas transformações vão levar ainda a algumas transformações na ecologia de vetores de doenças infecto-contagiosas. Então, isso está sendo colocado em pauta também. A questão de doenças como a dengue. De que forma que todas essas transformações climáticas vão afetar e aumentar o risco dessas doenças em algumas localidades do globo. Eu pego todo esse bojo, Luiz, porque a gente fala, puxa, mas como que eu vou colocar isso em perspectiva? Como que eu entendo isso de uma forma mais simples? Eu recebi essa explicação de um professor uma vez, e para mim fez muito sentido, que é a seguinte: a gente está armazenando mais energia aqui perto, certo? A gente tem um sistema termodinâmico ocorrendo aqui na Terra, um sistema climático, certo? Um sistema termodinâmico que tem que dissipar energia. Se a gente está guardando mais energia aqui, a gente vai precisar de eventos cada vez mais extremos e de um clima mais extremo para dissipar essa energia. Então, a gente vai produzir um clima cada vez mais extremo e um ambiente cada vez mais extremo e menos propício para a vida humana, porque tem mais energia para ser dissipada. Acho que essa questão é uma questão que coloca uma perspectiva um pouco mais simples. Você tem mais energia para ser dissipada, ela vai ser dissipada de uma forma cada vez mais aguda, né, e mais severa. Essa é uma questão física. E para o ser humano? Isso significa para o ser humano um ambiente mais extremo, mais severo, mais agudo e menos propício para ele conduzir as suas atividades econômicas, sociais e por aí vai. Muito bom, cara. E eu acho que todos esses eventos, principalmente esses últimos que você comentou, né, os eventos extremos do clima, então essas chuvas extremamente agressivas, chuvas rápidas e fortes, tempestades que têm acontecido, acho que quem vive, pelo menos quem vive aqui no Sudeste, por exemplo, conviveu com isso nos últimos anos, né? A gente tem visto cada vez mais, principalmente nas épocas aí, né, final de ano e começo de ano, chuvas muito intensas, e o que isso causa nas cidades, né? A gente tem vivido isso, acho que constantemente nos últimos anos. Acho também que a população aqui na região do Sudeste também lembra, por exemplo, que a gente teve um período de estiagem, um período de seca, né? Uma ameaça de a gente ter uma falta d'água, né? Tivemos, né? Períodos de fato de falta, né? A gente tinha lá as imagens todo dia na televisão a gente via as imagens das represas, o nível como que estava, aquilo assustador. E a gente tudo bem, a gente não viveu uma crise hídrica como aquela, né? Não me lembro exatamente qual ano foi, até se você depois puder complementar, mas faz já algum tempo, e a gente vive desde aquele ano, a gente vive sob essa sombra de que isso pode acontecer de novo, né? Esse período de que a gente pode ter a falta d'água. E aí, cara, acho que vale também lembrar uma coisa, que é bastante comentado, mas acho que sempre é importante lembrar, que é o seguinte: quem são as pessoas mais afetadas por esses eventos, né, que você trouxe aqui? Porque quando a gente fala de chuvas, né, intensas numa cidade, quem é a população, qual é a população que vai mais sofrer com essa chuva? Claro, vai afetar todo mundo de certa maneira, mas acho que quem vai sofrer mais é aquela população que vive nas áreas periféricas,
nas encostas, que estão ameaçados com deslizamentos. Poxa, acho que a gente tem visto também um aumento nas notícias, né? Acho que nos últimos anos aí também, nessas épocas, como eu comentei, final de ano, começo de ano, deslizamentos terríveis. Rio de Janeiro sofreu alguns, né, nos últimos anos aí, terríveis, né, que viraram notícias. Então, acho que eu estou só trazendo isso porque eu acho que é uma maneira das pessoas tentarem, de algum modo, ter isso na memória, na mente, né, ter esses momentos na mente, que foram recentes, né, assim, acho que tá fresco ainda essas imagens, né, das pessoas sendo resgatadas, dos deslizamentos, e isso pode, na época, ou até hoje, para as pessoas talvez não pareça, mas isso é consequência das mudanças climáticas. Não que não acontecesse antes, né? Isso sempre aconteceu, né? E cada vez mais a gente tem uma população que é empurrada para essas regiões, é empurrada para essas áreas periféricas, e, né, por consequência, muitas vezes perigosas, por serem próximas a encostas e regiões que não são adequadas a uma habitação segura, mas a gente tem tido isso com cada vez mais frequência, então acho que vale a gente ter esse olhar, né? Lembrar quem são as pessoas que vão acabar sendo afetadas. Mesma coisa que você falou, períodos de estiagem, de seca, né? Quando a gente pensa que o Brasil é um país que tem uma agricultura familiar, uma agricultura local muito forte, né? Que a produção, a alimentação do Brasil, em muitos casos, ela vem dessa agricultura, mas você tem produtores sofrendo com esses períodos de seca, de estiagem, e que aí muitas vezes a solução para essas pessoas que estão tendo o seu sustento ameaçado, vai fazer o quê? De repente se mudar para uma metrópole, para uma grande cidade, e buscar uma alternativa de renda, uma outra alternativa de subsistência. E aí, cara, a gente começa a entrar em problemas sociais, em questão de falta de moradia, enfim, a gente começa, como se falou, é uma cadeia de eventos, né, no planeta, e que afeta a sociedade, que gera uma outra cadeia de eventos que vão, né, e aí a desigualdade muito presente na nossa sociedade, principalmente, né, acho que de forma geral no mundo, né, acho que isso não é só aqui, né, acho que isso vale para o mundo inteiro. As populações que estão já sofrendo e que vão sofrer são as populações mais pobres, que é como tem acontecido, na verdade, que enquanto a gente conversava sobre essa pauta, a gente falou muito relaciona muito com a realidade atual da questão do coronavírus, da pandemia, e é uma população que também está sofrendo. Quando a gente vê o maior número de vítimas, o maior número de casos e óbitos, acaba sendo também da população mais pobre, a população que tem menos acesso à saúde, que é obrigada, que não tem o privilégio de ficar em casa, né, e trabalhar de casa com segurança, e que está no transporte público. Então, acho que é uma ressalva importante da gente fazer, né, um olhar importante da gente ter, que essas mudanças climáticas, às vezes, não estão nos afetando ainda diretamente, ou pelo menos a gente ainda não conseguiu sentir na pele, mas pode ter certeza que tem muita gente já sentindo, né, e apesar da gente não associar isso diretamente. 2 pontos que eu queria comentar, Luiz, a partir do que você falou, que eu acho que é fundamental para quem está acompanhando. O que é muito bacana que você colocou, populações mais vulneráveis. É só a gente imaginar todo esse cenário que a gente desenhou aqui, essa cadeia de eventos, incidindo sobre pessoas muito vulneráveis e populações pouco vulneráveis. Não é isso? As populações muito vulneráveis, elas vão ter muito menos capacidade de se adaptar às mudanças climáticas. Muitas vezes, nenhuma capacidade, ou baixíssima capacidade, de fazer o que o pessoal chama de adaptação às mudanças climáticas. Populações menos vulneráveis vão ter possibilidade de se adaptar às mudanças climáticas. E a gente usa o termo populações mais vulneráveis e menos vulneráveis. Dentro do bojo dessa questão de vulneráveis, existe a questão socioeconômica, econômica, não é só isso, existe uma questão geográfica também, mas a questão econômica, ela é aguda, a gente sabe disso, né? O poder do investimento aí é grande parte do que a gente diz conseguirão se adaptar às mudanças climáticas adequadamente. E aí a gente pode derivar dessa análise a ideia dos países pobres, países ricos, né? Estava lendo hoje, Luiz, uma coisa interessante, que são os planos de Miami para se adaptar às mudanças climáticas. O que é interessante perceber para o pessoal que tem interesse nesse assunto, perceber como as cidades situadas nas zonas costeiras, todas já desenharam seus planos de adaptação à mudança climática, estão pensando nisso, estão estruturando a sua cidade para lidar com as mudanças climáticas por conta do aumento do nível do mar.
Então já essas cidades já estão se preparando, né? Essas cidades situadas na zona costeira. Miami é interessante porque quando você vai ver o plano de adaptação, Luiz, às mudanças climáticas, levantar as avenidas, levantar empreendimentos, residências, levantar mesmo. Eles têm lá um investimento que está girando aí em bilhões de dólares, e grande parte da solução vai ser pegar avenidas, ruas, residências, está lá no plano de adaptação, e levantar essas avenidas, levantar essas residências. Isso é a capacidade de se adaptar às mudanças climáticas, né? E tem a ver também com o poder econômico. Para quem quiser ver o exemplo contrário, de dificuldade de se adaptar às mudanças climáticas, procurem o caso das Ilhas Marshall, no Sudeste Asiático, no sul do Pacífico ali, uma situação bastante aguda de uma população e um país com pouco recurso para se adaptar. País insular, não é? Então, você tem uma altitude máxima muito restrita, então a elevação do nível do mar está causando um grande estrago, eles têm baixíssima capacidade de se adaptar a essa mudança. Então, é o exemplo extremo. Quem quiser entender o que é a capacidade de se adaptar à mudança climática, dá uma pesquisada e vai ver qual é o plano de Miami para se adaptar às mudanças climáticas. E procura o caso das Ilhas Marshall, no sul do Pacífico, qual a capacidade que eles têm de se adaptar às mudanças climáticas. Eles estão sempre nos acordos do clima lá, brigando por propostas que possam resgatar mais os países mais pobres e mais afetados, né? E a gente pode pensar aqui agora na questão da moralidade global, não é? Quanto será que as Ilhas Marshall contribuíram em termos de emissão de gás do efeito estufa? Mas será que eles não teriam que ser mais apoiados aí nos acordos? Isso está dentro dos acordos, mas na visão deles não é suficiente, né? Uma coisa interessante também que você colocou, Luiz, é muito complicado, difícil a gente conseguir fazer uma análise que a gente pega os eventos que ocorreram e conferir uma certeza. Este evento ocorreu por causa das mudanças climáticas, esse não ocorreu. Então, como que os estudiosos conseguem fazer isso? Mesma coisa daquela linha que eu falei. Você pega padrões. Quantidade de furacões que ocorrem na região da América Central, ou na região da Flórida. Você puxa ali, não sei quantos centenas de anos atrás e vai vendo. E aí você vê as bolinhas começando a ficar mais frequentes. E aí, qual foi a intensidade? Os mais intensos ocorreram quando? Aí você faz esse exercício com a questão dos períodos de estiagem, você faz esse exercício com a questão das chuvas mais intensas, você faz esse exercício com a questão dos incêndios florestais, e aí você percebe, juntamente com a emissão de CO2, juntamente com o aumento da média temperatura global, vai acontecendo esse efeito. Vai acontecendo esse efeito desses eventos se tornarem mais frequentes e cada vez mais agudos. Então, dificilmente falar, isso ocorreu por causa das mudanças climáticas. O que a gente pode falar, olha, isso aqui vai acontecer cada vez mais vezes, de forma mais aguda, por causa das mudanças climáticas. E, eventualmente, olha, um incêndio dessa magnitude, cuja fumaça dá a volta no planeta, e a gente consegue aferir isso no Brasil, e, eventualmente, pode nunca ter ocorrido. E aí fica mais simples até pegar um determinado evento e falar, isso aqui certamente está fortemente relacionado com emissões de gás de efeito estufa e avanço das mudanças climáticas. Isso é muito legal de reparar, né, de perceber. E aí, cara, acho que a gente começa a ir para seria legal a gente levar a conversa para um ponto, que talvez acho que é o ponto mais complicado da conversa, que então a ciência tem anotado isso, tem percebido isso, né, tem correlacionado os fatos e demonstrado que as consequências, mas ainda assim, cara, muita gente não acredita, ou talvez, isso acontece, mas não leva isso tão a sério a ponto de se mobilizar, né? E aí eu não falo só gente, pessoas individualmente, né? Mas eu falo isso, acho que em termos nacionais, acho que a gente não vê os países se mobilizando como deveriam se mobilizar para isso, né? As empresas não se mobilizam como deveriam estar se mobilizando, a gente está, existe uma meta, como você disse, e a gente está atrás, né? E a gente está correndo atrás de chegar, né? A gente está atrasado.
Então, acho que a gente pode concluir é que, de fato, o assunto não está sendo levado a sério como deveria, né? Porque o que a gente está falando aqui são cenários catastróficos e cenários dignos de um filme apocalíptico, e ainda assim, a gente não vê a sociedade reagindo como deveria, como a gente imagina que seria o ideal para um momento como esses. E aí, assim, deixando bem claro, né, não somos donos da verdade, acho que a gente vai discutir um pouco sobre isso, por que, né, as mudanças climáticas não são levadas a sério como deveriam, mas também a gente não, acho que não nos cabe, talvez, trazer uma resposta definitiva. Acho que a gente vai trazer alguns pontos aqui que possivelmente influenciam para que as mudanças climáticas não sejam levadas a sério ou combatidas como deveriam, mas longe de falar, olha, o motivo é esse ou o motivo é aquele. De novo, acho que são ponderações e são visões a partir da nossa experiência e daquilo que, né, a gente tem visto e coletado a partir do trabalho dos cientistas e dos profissionais, enfim, técnicos que têm observado. Então, acho que chegou o grande momento da conversa e que acho que dá para a gente, também como você falou no começo, né, essa conversa ela pode ter vários caminhos, e aqui também acho que é um outro ponto, um outro entroncamento aqui, que a gente pode levar essa conversa para diversos desvios, né, a gente pode filosofar, a gente pode falar de questões sociais, a gente pode falar de questões políticas, e eu na verdade, acho que é um pouco de tudo isso. Acho que um pouco de tudo isso que compõe, né, o motivo dessa descrença. Mas o que você acha da gente, então, explorar um pouco esse assunto e tentar trazer aqui algumas visões, e talvez visões que ajudem também pessoas que, como nós, acreditam, entendem e talvez queiram mobilizar outras, então, por onde que a gente poderia seguir? Mas acho que primeiro legal tentar entender a raiz, né? Por que, então, as pessoas não acreditam ou não levam tão a sério quanto deveriam as mudanças climáticas? Acho que você pegou no ponto certo quando você falou assim, existem, mais uma vez, várias formas da gente abordar essa questão. Perspectiva. Eu acho legal a gente me oferecer a nossa perspectiva, né, Luiz? Algumas delas nem são as principais que a gente mais encontra, que eu vou colocar aqui, e que bom que eu acho que eu posso oferecer mais uma para que possa servir ou não para quem está ouvindo. Luiz, então, o primeiro ponto que eu vejo que contribui para que algumas pessoas ainda não acreditem que está ocorrendo mudança climática, apesar desses pontos que eu comentei, né, cidades que já têm os seus planos de adaptação, as seguradoras, né, que já estão afetando o valor do seguro em função de imóveis que estão mais em risco por conta de mudança climática, mas as pessoas que ainda desconfiam, será que está tendo mudança climática mesmo? O primeiro ponto que eu vejo, Luiz, é uma coisa que para mim soa como natural, que é aquele dilema da privação de algumas liberdades individuais em prol do interesse coletivo. Meio ambiente é essencialmente um fator coletivo, não é? Se a gente pensar num corpo hídrico, um rio, o mesmo rio de onde eu me abasteço, né, para ter a água, o mesmo rio de onde está ocorrendo aí a coleta d'água para o abastecimento do meu vizinho, e provavelmente você está sendo abastecido por uma água do mesmo rio, o ar que eu respiro é o mesmo ar que o meu vizinho respira, que é o mesmo ar que você vai respirar se estiver passando por aqui. Então, proteger esses compartimentos ambientais significa agir em prol do interesse coletivo. Né? E deixar de poluir esses compartimentos ambientais significa privar a minha liberdade individual. Olhar, né, o coletivo, no papel do Estado, aí vai olhar quais são as minhas ações que poluem esse fator coletivo, que é de todos nós, e vai dizer, olha, essa sua liberdade individual você não pode praticar, porque você destrói um fator coletivo. A minha tendência é rechaçar essa tentativa de privar a minha liberdade individual. Um exemplo que eu acho legal, por exemplo, um amigo meu que gosta de pegar aquelas motos speed, sabe? Estradeira, que o pessoal chama, colocar na estrada, e ele gosta de dirigir a 180 km por hora, 200 km por hora. E aí o que o Estado olha para ele e fala, você não pode fazer isso, não? Essa sua liberdade individual de pilotar a sua moto a 200 por hora numa estrada pública, você não pode praticar essa sua liberdade individual. Nós vamos privar essa sua liberdade individual em prol do benefício coletivo.
que é reduzir o risco das pessoas que estão nessa estrada. E ele pode argumentar, mas eu estou pondo só a minha vida em risco. Não está. Porque se é dada essa liberdade individual para ele, então essa liberdade individual é dada a todos. Então teríamos uma estrada com várias motocicletas a 180, 200 km por hora e vários carros. Não. O que o coletivo fala? Olha, você tem que dirigir a 120 km por hora. Então, vem uma mensagem de restrição da sua liberdade individual em prol do interesse coletivo. E a tendência do ser humano, eu vejo, a tendência inicial é rechaçar, é de não querer cumprir isso. E, eventualmente, grande parte das vezes, efetivamente não cumprir essas privações de liberdade individual. Né? Ou estacionar o carro em cima da calçada. O que a regra coletiva vai falar? Não, você não pode usufruir dessa sua liberdade individual, porque isso afeta a coletividade. Os pedestres querem andar ali por aquela calçada. Tem um exemplo mais engraçado, você pensar, que vem sendo introjetado na sociedade contemporânea cada vez mais. Quando alguém sai para passear com o seu pet, o seu cachorro, não é? Aí chega o momento do seu cachorro defecar, né? Vai lá fazer o cocôzinho dele. O que tem mudado e as regras coletivas começam a colocar o que é mais correto? Você recolher o cocô do seu cachorro, não é isso? E você dá a devida destinação adequada para aquele resíduo sólido. Não é isso? O coletivo está dizendo, você não pode praticar essa sua liberdade individual de sair com o seu cachorro por aí, sujando toda a cidade. Para você ver como essa questão também vai mudando com o tempo. Há pouco tempo atrás, não existia essa regra social na nossa coletividade aqui no Brasil. Mas quando a gente viajava, eventualmente, para outro país, você já experimentava essa regra social, porque é uma coletividade que já olhava para essa questão. Tem até esse debate, né? Parece que países desenvolvidos acabam tendo que criar mais algumas regras extras, né? Que privam algumas liberdades individuais para ter uma sociedade funcionando coletivamente de forma mais adequada. Então, eu vejo que essa é uma primeira questão natural, essencial. De base, existe uma tendência do ser humano de olhar para uma recomendação, uma regra que visa proteger o meio ambiente, certo? E essa regra, para proteger o meio ambiente, muito provavelmente, essa regra está propondo que o indivíduo vai ser privado de uma liberdade individual. A tendência, eu acho que natural, é ele falar, eu não quero esse negócio, eu não aceito privar essa minha liberdade individual por essa coisa coletiva aí que o pessoal chama de meio ambiente. Então, essa é a primeira questão que eu entendo que contribui para as pessoas não acreditarem na mudança climática. Interessante, eu acho que eu concordo com a sua visão, eu entendo que existe isso de fato, acho que é um ponto, né? Qualquer mudança de paradigma, de hábito, quando ela bate na gente, acho que isso, em qualquer nível, acho que você trouxe uns exemplos mundanos que eu acho que são fáceis e ajudam a gente a entender. Qualquer mudança, ela bate e a gente oferece resistência. Mas nessa questão específica, e aí quando você traz algumas palavras, elas ecoam em mim, trazem uma vontade de falar sobre um tema que você falou, sobre liberdades e coletividade, né? E aí acho que a gente está contrapondo não só, talvez, uma questão natural, original do ser humano, mas também visões de mundo, né? Construções, né? Acho que são construções que a gente veio desenvolvendo. Então, hoje a gente vive, né, num mundo liberal, né? A gente vive um mundo, em sua, talvez, maioria, sob um regime, né, que segue uma ideologia liberal, né? Em outras localidades nem tanto, que tendem mais para uma outra ideologia, que é o socialismo, né? Acho que aí é tomar cuidado aqui, porque hoje a gente fala essas palavras, as pessoas já começam já entram em pânico, né? Eu estou falando só de ideologias aqui, visões de mundo, né? Não estou dizendo implementação de regimes comunistas ou do tipo, mas são visões de mundo que se contrapõem em base em uma coisa. E uma delas, o liberalismo, prega que a liberdade individual ela é a coisa mais importante, né? E a gente não deve atentar contra isso. E, por outro lado, o socialismo prega que o bem social, o bem coletivo, é mais importante do que a liberdade individual. E aí, claro, a gente tem exemplos extremos no mundo inteiro, pendem demais para um lado, demais para um outro, e que a gente sabe que tem consequências negativas.
E aí, acho que um outro eco das suas palavras é a situação atual do coronavírus, né, a pandemia. Porque a gente vê, eu vi pessoas já dizendo que a máscara, por exemplo, o uso da máscara, o lockdown, né, alegando que isso seriam ferramentas de controle, porque elas atestam contra, elas ferem a minha liberdade individual. Eu sou obrigado a usar uma máscara para entrar no lugar. Acho que todo mundo que está ouvindo já deve ter visto ou ouvido falar de alguém, um vídeo que rolou na internet, de alguém que se negou a usar máscara e brigou, e aí saiu pancadaria. E eu acho que isso tem a questão, como você disse, né, uma naturalidade em reagir, em não querer ser privado, mas existe uma consequência de uma visão de mundo, né, que infelizmente eu acho que ela tem sido aproveitada, né, por uma ala mais extrema, que usa isso para fomentar, né, então olha lá, eles estão querendo privar a nossa liberdade, estão querendo nos controlar. Então, eu acho que é isso, né, a gente não quer politizar o tema, mas acho que a gente precisa, às vezes, politizar um pouco, porque é um tema político, né, as mudanças climáticas passam fundamentalmente por ação política, e é importante que a gente entenda, né, que existem visões aí que estão por trás, até da maneira como a gente pensa, e é importante que a gente reflita e entenda o que está me levando a dizer que usa máscara, apesar dos cientistas estarem dizendo, ó, usa máscara, fica em casa, que isso vai salvar vidas, né, um bem coletivo, faça isso. Os cientistas estão dizendo, faça isso, que essa é a melhor saída. E aí, por outro lado, tem pessoas entendendo que isso é uma afronta à sua liberdade individual. É isso, acho que tem questões que não podem ser politizadas, tem questões que são de ciência, questões, como você falou, o meio ambiente é um bem coletivo, e que, seja eu de direita ou de esquerda, se eu não fizer o que é preciso ser feito, o dano é para todos nós, né? O dano é coletivo. Mesmo eu, com toda a minha liberdade individual, lá na frente eu vou sentir o impacto disso, né? Mesma coisa a pandemia. A gente, quando se fala em uso de máscara, se fala em evitar aglomerações ou de lockdowns em situações mais extremas, como está acontecendo em algumas cidades, até aqui no Brasil. Não é, acho que, né, claro, tem políticos dos dois extremos aí que têm usado isso para politizar, mas é entender que a ciência está dizendo uma coisa e ela está dizendo isso com base em fatos, né? E os fatos precisam ser levados a sério. Então, acho que é um eco importante de trazer aqui um recorte nessa questão desse contraponto entre liberdades individuais e bem coletivo, né? Que existe um componente aí que é uma visão introjetada, uma visão de mundo que a gente nem percebe às vezes que a gente tem, mas que está lá, né? A gente cresceu sob de alguma determinada maneira, a gente cresceu e se desenvolveu enquanto ser humano, enquanto cidadão, a partir de certas visões políticas, né? Seja para um lado ou para o outro. E elas influenciam na maneira como a gente enxerga o mundo e como a gente reage a questões como essa que você trouxe. Se eu puder tentar complementar, interessante o ponto que você trouxe, Luiz, o que eu acho que pode contribuir com quem está acompanhando e, eventualmente, se sente, às vezes, um pouco perdido, né, nessa guerra de jargões políticos. Uma coisa que eu acho bem legal, já que a gente trouxe esse ponto da liberdade individual versus o interesse coletivo, a primeira coisa, entender a naturalidade desse dilema. Existe uma naturalidade nesse dilema. Esse dilema, ele foi gerado junto com a nossa vontade de criar sociedades. Quando ainda éramos os tais caçadores-coletores, há 30, 40, 50 mil anos atrás, vivendo em bandos de 50, 100 indivíduos, no máximo 200, né, bandos simples, né, sociedades, aspas, simples. E aí, depois da revolução da agricultura, 12, 10 mil anos atrás, passamos a viver com sociedades complexas, decidimos viver em sociedades complexas de milhares de pessoas, né? Depois milhões, e agora uma sociedade global de quase 8 bilhões de pessoas. A gente para viver essa opção, essa alternativa interessante de ampliar nossa capacidade de cooperação com sociedades complexas, para conseguir isso, a gente criou esse dilema. Só tem um jeito de fazer isso, identificando algumas liberdades individuais que têm que ser limitadas para que a sociedade seja viável. Esse binômio, ele nasce com a nossa vontade de viver em sociedade. Se a gente aniquila essa lógica de suprimir algumas liberdades sociais, se a gente aniquila isso, a sociedade ela passa a ser inviável. Ela vira qualquer coisa. E aí você pode ver alguns países do Oriente Médio vivendo
em constante conflito. Esse é o produto de uma sociedade que tem o seu tecido social totalmente rompido e não consegue mais dialogar sobre qual é a extensão dessa privação de liberdade individual, até onde vai, até onde isso tem que ser muito dialogado e pensado e entendido que é uma questão natural, que tem que ser conversada mesmo, para que a gente mantenha um tecido social firme, que é responsável por manter alguma serenidade na sociedade. Isso me lembra a frase de um grande professor da universidade onde eu trabalho, que é o professor Oswaldo Lembiage. Ele diz a seguinte frase: sociedade é limite. Quando a gente decidiu construir sociedades complexas, a gente decidiu, precisamos criar limites para algumas liberdades individuais, né? Essa é uma questão. Agora, uma outra questão que eu li recentemente, que é muito interessante, é a ideia de liberdade individual, ela só existe na medida em que existe uma sociedade. Quando passa a existir uma sociedade, então existe a ideia de uma determinada liberdade individual dentro dessa sociedade, certo? Se a pessoa opta por uma atuação que é contra qualquer restrição de liberdade individual, que vai na direção de diluir a sociedade, ela está indo por um caminho em que até o conceito de liberdade do indivíduo se desfaz. Liberdade do indivíduo em relação a quê? Se não haverá mais sociedade. Aprofundamos aqui num debate extremamente teórico, né, sobre esse binômio liberdade e coletivo, mas disso tudo, o que eu acho essencial? Entender que é uma questão natural, né, que a gênese desse problema, ela ocorre juntamente com a nossa vontade de formar uma sociedade. Então tem que ser conversado, tem que ser debatido, né, e como você falou, eu gosto de trazer para as questões essenciais, básicas. Proteger o meio ambiente é garantir água pura para a gente, para os nossos filhos, para os nossos pais e depois para os nossos netos, no meu caso, no seu caso, garantir ar puro, garantir solo agricultável, garantir um clima menos extremo. Isso é preservar o meio ambiente, né? Se preocupar com um ambiente equilibrado não deveria ser uma pauta de direita ou de esquerda. Se alguém enxerga dessa forma, infelizmente é muito perigoso para esse meio ambiente, que é essencial para todos, de direita e de esquerda. Perfeito, acho que é isso. Acho que com isso a gente pode seguir adiante, para além da pauta política, né? Quais são os outros pontos em que a gente poderia, onde que a gente pode colocar, né, a responsabilidade aí pela descrença? O que mais influencia para que essa descrença seja tão evidente? Legal, Luiz. Vou passar rapidamente pelos outros dois pontos que eu acho que influencia para uma descrença. Outra coisa que para mim é um pouco simples e óbvia, a gente está falando de uma problemática ambiental que para muita gente ainda é invisível. Consegue tangibilizar, materializar e ver com clareza as mudanças climáticas, assim como ele vê com clareza e consegue perceber o problema do resíduo sólido, por exemplo. Pego as fotos dos lixões espalhados aqui na minha cidade e mando para alguém. Puxa, é verdade, tem que contribuir com a questão do resíduo sólido. Muito materializável, óbvio. Vou para São Paulo, fico um dia com alguém e mostro o ar poluído, a pessoa sai tossindo, com o olho lacrimejando e fala, olha, a gente precisa reduzir a emissão de monóxido de carbono porque isso está dando câncer. A pessoa na hora fala, nossa, é verdade mesmo, olha que ar horrível de respirar. Essas que eu falei são pautas fáceis de perceber, não é? A mudança climática, para muita gente, é uma questão invisível. Para muita gente já não é? Já consegue perceber esses efeitos. Mas explicando essa questão da frequência, das intensidades, a gente acha que contribui com a possibilidade de as pessoas perceberem a mudança climática onde ela está ocorrendo e, eventualmente, até então a pessoa não estava percebendo. Acho que essa questão de ser um impacto ambiental um pouco mais invisível para muita gente contribui. E, por fim, Luiz, não dá para negar. Quando a gente tem uma economia operando de uma determinada forma, por anos e anos, mais de 100 anos, certo? E em determinado momento, a comunidade científica, juntamente com algumas outras parcelas da sociedade, vem a público e diz, olha, e fala para a sociedade, tá vendo esse perfil
de produto, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral, o óleo combustível, que é um derivado aí do petróleo também, o gás natural, né, o metano que estava guardadinho lá embaixo da terra. Isso que a gente está queimando para gerar energia, isso está gerando gás de efeito estufa, tal, um problemão que é a mudança climática, e é melhor a gente parar com isso. De uma hora para outra, não de uma hora para outra, mas a ciência percebe e fala isso para a sociedade. Aquelas pessoas que detêm esses negócios, né, os grupos econômicos que conduzem aí os negócios associados com petróleo, carvão mineral, qual é a tendência deles? Obviamente, a tendência deles é fazer de tudo para a população não acreditar nisso. Isso é natural. E é muito inocente a gente achar que os grupos econômicos detentores desses processos e desses produtos não fariam isso. Óbvio que fazem, né? Campanha de desinformação para tentar passar a ideia de que mudança climática não existe, de que é tudo uma grande invenção dos cientistas para aproveitarem os dados da Guerra Fria. Tem um monte de teoria da conspiração fomentada e financiada pela indústria do petróleo, pela indústria do carvão. Você vai encontrar alguns pesquisadores que conduzem uma ou outra pesquisa de uma forma muito estranha, financiado por esses grupos. E aí tem que lembrar a questão da consenso da maioria predominante científica. Existe um consenso da maioria predominante científica amplamente estabelecido acerca das mudanças climáticas e do aquecimento global antropogênico promovido pelo ser humano, né, a partir aí do finzinho do século XIX, desde o finzinho do século XIX, começo do século XX. Então, a predominância é um consenso da maioria predominante científica. Você encontra uma outra pesquisa e tal. Então, essa questão da campanha de desinformação promovida pelos grupos econômicos que não querem perder o seu direito de trabalhar com os seus produtos, que em determinado momento perceberam que estão prejudicando a sociedade, naturalmente e obviamente vão fazer tudo o que está ao seu alcance para que isso não ocorra. 2 pontos rápidos que mostram, isso aconteceu com o chumbo. O chumbo era utilizado na gasolina como antidetonante, certo? Um cientista, em determinado momento, percebeu que esse chumbo fazia um mal para a saúde extremamente agudo, mostrou as pesquisas, e ele sofreu com a indústria do chumbo, fazendo uma campanha de desinformação, financiando alguns pesquisadores para provarem que o chumbo faz bem para caramba. Se você pesquisar, você vai achar campanhas publicitárias provando por A mais B como o chumbo fazia bem. É claro que depois de um tempo, a maioria predominante da ciência se forma, e aí, o que aconteceu? Tira o chumbo da gasolina como antidetonante, não tem mais. A grande questão é o tempo que você demora para tomar uma atitude que tem que ser tomada. Esse tempo significa muitas vidas, esse tempo significa comprometer a saúde de muita gente, e a mesma coisa no caso aqui da mudança climática e do uso de combustíveis fósseis e tal. Isso vai virar, tá óbvio que vai virar, tá óbvio que as tais das energias novas renováveis, com baixa emissão de carbono, elas vão entrar. A questão é o tempo que isso vai demorar. O que os agentes econômicos, detentores dos combustíveis fósseis e de outras questões que a gente vai falar mais para frente conseguem fazer é tentar atrasar isso aí, né, com essas campanhas de desinformação. Isso certamente é mais um fator que vai influenciar. E é legal a gente não ser maniqueísta com isso, Luiz. Eles estão fazendo o papel deles. Os agentes econômicos que trabalham com esses fatores produtivos estão fazendo o papel deles em trabalhar para que essa virada econômica em direção a processos mais sustentáveis demore o máximo possível. O que se espera é que quem não tem nada a ver com isso e só tem a perder com a demora dessa virada, fizesse de tudo para essa virada ocorrer o mais rápido possível. São aí 3 fatores que eu entendo como os mais agudos aí para contribuir para que algumas pessoas ainda tenham eventualmente alguma dificuldade de ter plena crença no que está ocorrendo das mudanças climáticas. Legal, Estevam. Acho que são 3 pontos que acho que resumem a maioria das questões que influenciam de fato essa descrença. Como a gente disse, não necessariamente a gente está aqui dizendo que isso é a verdade absoluta. Cada um
tem direito de ter uma visão individual e tenho certeza que muita gente que está ouvindo pode agregar nessa discussão. E acho que só para, antes de finalizar esse ponto, né, da descrença e o porquê isso acontecer, tem alguns temperinhos aí que vale a pena a gente falar também. Acho que o mundo, talvez vocês tenham ouvido falar sobre isso já também, mas o mundo vive uma crise de confiança, né? Confiança nas instituições, nos governos, nas empresas, né? Isso tem reflexos, e acho que aí é um papo também longuíssimo, até filosófico, mas assim, as instituições elas estão se desfazendo, de certo modo, né? Então os governos perderam credibilidade. Acho que os Estados Unidos é um exemplo interessante, quando a gente olha lá para 2008, a crise financeira que aconteceu. Então, uma população que viveu sob um mantra de você trabalhar duro, que você vai obter sucesso lá na frente, e de repente, em 2008, aquela bolha estourou e um monte de gente que viveu sob esse mantra, de repente se viu perdido, né, sem dinheiro, numa situação que nunca tinha imaginado. E a partir daí, acho que isso desencadeou, de fato, uma desconfiança nessas pessoas que estão no poder, na liderança, e que sempre falaram, né, vai firme, trabalha duro, esse é o American Way of Life, esse é o sonho americano, né. E aqui no Brasil, acho que a gente já vive isso há muito tempo, na verdade. É uma sociedade que se construiu com base na desigualdade e na luta não pela extinção dos privilégios, mas acho que é uma sociedade que se construiu com base na manutenção desses privilégios, né? Então, isso gerou muita desigualdade e a desconfiança aqui, acho que é desde sempre, e a gente, cada vez mais, né? A gente vem de crises políticas constantes, a gente não consegue sair, na verdade, de uma crise política aqui no Brasil, então aqui também a gente enfrenta essa crise, né, de confiança nas instituições, né, nas autoridades, e acho que os cientistas entram um pouco, né, a ciência entra um pouco nesse bojo aí, entra nesse balaio em que perde-se credibilidade. Então você vê as pessoas discutindo, às vezes questionando cientistas que dedicaram anos das suas vidas para trazer um fato, uma informação, e as pessoas viram alguma coisa na internet e já estão questionando. E aí vem fake news, vem tudo isso que, como você disse, grupos econômicos financiam isso também, de certo modo, para, né, fazer com que esse processo de mudança se alongue. Então, acho que é um caldo realmente amargo de ser digerido. Tem um ponto também que acho que acrescenta um tempero aí, que volta na questão das liberdades, nessa narrativa, né, das liberdades e do controle, do bem comum, que quando você fala de corporações, né, porque na verdade quando a gente fala de mudanças climáticas, quem é que precisa ser de fato controlado? Não são as pessoas, não são os indivíduos, né? Pouca coisa vai mudar na sua vida e na minha vida em termos de regulação, mas o que vai mudar de fato é a regulação das empresas, a maneira como elas estão atuando. Então, essa mesma narrativa que prega a favor das liberdades individuais é a narrativa que prega a favor da liberdade das organizações, das corporações, né, da autorregulação do mercado, e dizer que talvez essa interferência, né, do Estado afronta essas liberdades de mercado. Então, acho que também tem respinga, né, volta naquele seu primeiro ponto. Mas, enfim, aí é papo para longas noites de debates que vão além da questão. Acho que isso é só uma amostra do quanto é complexo. O tema da sustentabilidade é complexo, né? Quando a gente vê que a gente está falando de meio ambiente, mas também está falando de sociedade, está falando de política, está falando de filosofia, ideologia de vida, e a gente pode ir muito longe se a gente quiser. Mas a gente está fazendo um podcast, a gente espera que as pessoas consigam ouvir isso num tempo razoável. Talvez essa pauta fique mais longa do que a gente gostaria, mas é porque realmente é um tema complicado. E aí acho que, para quem está ouvindo e tentando trazer um pouco para a prática, que é um dos nossos objetivos aqui, né, com esse podcast, muita gente está ouvindo, concorda com a gente, acredita, né, que as mudanças climáticas existem, são uma questão a ser combatida, né, que a gente precisa tomar ação contra isso. E aí, o que essas pessoas podem fazer? Acho que o primeiro ponto existem diversos mitos por aí que surgem, que a gente espera que surjam nas conversas, né, que as conversas sobre o assunto surjam, né, no dia a dia das pessoas, e que essas pessoas vão se deparar em alguns momentos com alguns mitos, né, que falando dessa questão da negação das mudanças climáticas. Alguns mitos são bem frequentes, né, a gente até fez uma seleção de alguns aqui para falar. Acho que a gente nem precisa passar por todos, mas, por exemplo, né, você falou acho que você até me respondeu um pouco disso lá no começo. A gente fala de aquecimento global, e aí vem gente falando, não, mas olha só, tá tendo uma nevasca lá, uma neve intensa, não sei aonde,
como que aquecimento global e acontece isso? Olha só, né, os comentários de internet. Questões pontuais e localidades em que a gente enfrentou um frio extremo, isso continua existindo, porque é a questão do tempo, né, as influências de curto prazo, né, as variações de curto prazo aí nessas localidades, isso continua existindo, né, como a gente falou, o clima num determinado local está ficando cada vez mais, por exemplo, cada vez mais quente e cada vez mais seco. Poxa, mas eu fui lá e estava muito, e lá acabou tendo um super frio e ficou super úmido. Variações de curto prazo, né, em variáveis climáticas locais, então tem a ver com o tempo. Essa é uma questão, o pessoal fala, né, recorde de frio. Aí o pessoal também puxa muitas dúvidas, puxa, mas não houve várias mudanças climáticas ao longo da história geológica do planeta? Houve várias histórias climáticas que a ciência consegue perceber e entender qual foi o motivo de cada uma delas. Quando teve a ver com variação na atividade solar, quando teve a ver com variação na órbita da Terra, quando teve a ver também com atividade vulcânica. Isso é plenamente mensurável, né? O que a gente tem que lembrar, a gente está no século XXI. E, por exemplo, né, verificar aí a órbita da Terra hoje, para a ciência atual, é uma coisa extremamente simples, né? Os cientistas estão traçando aí a órbita de planetas que estão a bilhões de quilômetros aqui, para ter parecido. Esse é o desafio, né? A órbita da Terra não tem grandes mistérios para a ciência contemporânea. A atividade solar, ela é monitorada diuturnamente. A gente sabe como é que está a atividade solar. A gente sabe quando a variação na atividade solar provocou variação climática no passado. E a partir de toda essa reunião de dados é possível cravar e apontar que a emissão de gás do efeito estufa antropogênica, que começa lá no período da Revolução Industrial, passa a promover essa alteração que está ocorrendo agora, que ocorre numa variação de temperatura e numa variação de concentração de CO2, uma variação de concentração de CO2 que na história nunca ocorreu. É possível verificar, a gente consegue analisar essa questão. Então, para a ciência contemporânea, não existe grandes complicações para verificar essa questão. E o que é interessante também, Luiz, lembrar, é assim, a questão da certeza com relação à mudança climática e ao aquecimento global promovido pelas emissões que ocorrem em função da ação humana, essa certeza que existe hoje, associada com uma maioria predominante do corpo científico, não começou assim nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, começou com 50%, 60% de certeza, 70%, e a ciência colocava isso, nunca colocou logo do começo, temos certeza. Lá atrás, eu sou dos anos 80, eu me lembro de quando eu estudava, o professor de geografia, ele falava, ele punha, olha, falava sobre as questões dos acordos internacionais e qual que era a certeza da ciência com relação. Foi 60%, foi evoluindo, foi 70%, esse nível de certeza foi 80%, foi 90%, foi 95% e está passando. Então, essa maioria totalmente predominante do consenso científico existe hoje. E a ciência nunca foi arrogante de falar lá no começo que tinha uma certeza absoluta. Teve essa preocupação de estatisticamente ficar analisando qual que é o grau de certeza em relação à hipótese que era de que o ser humano estava provocando aquecimento global. Quem que foi muito importante para essa evolução, Luiz? Aqueles cientistas muito sérios que não tinham plena certeza, achavam que não, que era impossível o ser humano interferir num mecanismo físico global a ponto de mudar o clima, de mudar as médias de temperatura do planeta. Esses cientistas foram importantíssimos, os sérios. Por quê? Porque eles eram tão sérios que eles foram atrás de mais dados. Eles foram desafiar aqueles cientistas que já acreditavam na mudança climática promovida pelo ser humano e foram atrás de ratificar dados, procurar mais dados. Esses cientistas contribuíram fortemente para gerar mais informações essenciais para avançar com a certeza em relação ao aquecimento global provocado pelo ser humano. Tem vários casos aí que a gente pode encontrar na literatura dos cientistas sérios, que não estavam convencidos, mas de tão sérios que eram, foram atrás de mais dados.
Alguns deles vieram a público e disseram, eu não só agora acho que está ocorrendo mudança climática, como eu acho que a situação é mais grave do que a maioria predominante da ciência está dizendo. É assim que a ciência ocorre, com o exercício do contraditório. Ela precisa dessa desconfiança. Essa desconfiança fortalece essa aproximação da verdade. Né? A ciência é um jeito de pensar as coisas que mais pode nos aproximar da verdade. Que a gente nunca vai encostar na verdade, mas ela propõe uma forma de atuação, não é, com revisão de pares, publicação em revista científica de relevância internacional, exercício do contraditório. Esse jeito de pensar e avaliar as coisas é o que mais nos aproxima de uma verdade que pode ajudar a gente a ter uma vida um pouco mais serena. É só isso que é a ciência. Só que isso ajuda a gente a ter confiança na tal do consenso científico da maioria predominante, que passa de 95%. E tem um caso que acho que é bem emblemático disso que você está falando, né, quando a gente começou a pesquisar para essa pauta, que é um estudo que foi feito para provar que a tendência de aquecimento era resultado era um resultado de um viés dos instrumentos de medição. Muitos porque estavam nas grandes cidades, estavam próximas ao asfalto, e aí isso geraria um erro na leitura desses instrumentos. E aí um cientista, acreditando nisso, fez, né, teste, fez um estudo, é um estudo vou ter que ler aqui, tá, gente, porque eu não lembro exatamente o nome, o estudo do Berkeley Earth, ele foi concluído em 2011, e aí esse estudo provou exatamente o contrário, né, ele usou diversas medições e mostrou que não, né, que nada tinha a ver com erros nos instrumentos, porque ele se utilizou não só de instrumentos, de um tipo de instrumento, mas de diversos tipos, diversas fontes, para cruzar que, de fato, a partir, né, são medições desde 1950, cruzando esses dados, ele mostrou que, de fato, estava acontecendo um aquecimento, uma tendência de aquecimento, e que não, né, não tinha a ver com o instrumento. Então, é um claro exemplo, né, de como a ciência, ela tem hipóteses, né, a ciência, o método científico é esse, né, você tem uma hipótese e você vai testar essa hipótese para ver se ela é verdadeira ou falsa, que acho que é o que você falou de aproximar da verdade, né? Pode ser que daqui a pouco surjam outras coisas que vão trazer mais fatos, acrescentar mais fatos ao nosso conhecimento. Mas o que a gente tem hoje, né, e como você disse, reconhecido pela grande maioria dos cientistas, é que sim, né, esse aquecimento está acontecendo e tem responsabilidade humana nisso. E aí, cara, bom, acho que a gente falou de muita coisa, daria para a gente continuar falando, mas acho que também seria legal a gente caminhar. Aqui a gente já falou um pouco de uma questão prática, deu alguns argumentos para as pessoas usarem nas suas, né, ou caminhos, né, para as pessoas usarem nas suas conversas, mas acho que seria legal também a gente falar, legal, as mudanças estão acontecendo, talvez isso pareça um problema grande demais para que na esfera individual eu faça alguma coisa, né, isso não é um problema talvez meu, é um problema dos governos, é um problema das empresas, mas é o nosso objetivo aqui, a gente falou isso no primeiro episódio, vai repetir aqui, é o nosso objetivo também trazer um pouco de, né, talvez praticidade, caminhos possíveis. Então, acho que para encerrar a nossa pauta, esse é o nosso último blocão aqui, vamos debater alguns caminhos. Como que é possível, então, a gente enfrentar essas mudanças, né? A gente reverter essas mudanças ou desacelerar esse aquecimento que tem acontecido. Nesse sentido, Luiz, eu acho interessante pensar assim, bem na linha do que você disse, é o que tem sido feito, né? Já tem sido feito alguma coisa para combater a mudança climática? Então, eu gosto de puxar aí uma análise na linha do que propõe a gestão ambiental. Sempre imaginar, para resolver um problema ambiental, a gente tem 3 principais caminhos, né, que sempre é colocado. Educação, nunca pode tirar isso do prisma, né, que envolve educação, formação, comunicação, da qual a gente falou bastante no último episódio, né. Uma outra rota, usar a economia e usar o mercado, né, porque nossa vida, grande parte dela é regida pelo mercado, nas decisões mercadológicas, decisões econômicas. E a terceira questão, que é a questão do comando e controle. É quando existe uma regra, passa-se um sarrafo, a partir dali
não pode ser feito, e se alguma coisa ultrapassa esse sarrafo, então existe uma penalização, uma multa, eventualmente uma multa num valor que pode fechar as portas de uma empresa, prisão por crime ambiental. Então é a educação, né? Usar a economia e o mercado e usar o comando e controle, né? Nesse sentido, em âmbito internacional, o que a gente consegue ver? Em termos de comando e controle, para a mudança climática, emissão de gás do efeito estufa, muito pouca coisa ou quase nada foi implementado. Comando e controle, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai falar de gás poluente atmosférico, aquele que a gente emite quando está andando de carro e faz mal para a saúde quando a gente respira, existe um controle sobre quais as taxas de emissão que esses gases podem, às quais esses gases podem estar associados no seu carro. A montadora não pode fazer um carro com uma taxa de emissão além de um certo montante. É um gás que faz mal para a saúde. Aí tem controle, aí tem proibição. No caso do CO2 não existe isso. Não tem comando e controle sobre o CO2. Existe perspectiva de ter? Existe. Na Europa tem algumas declarações interessantes, como a seguinte: na Alemanha, ao que tudo indica, se eu não me engano, em 2030 está agendado aí para que seja proibida a venda de carros com motor a combustão interna. Isso é uma medida de comando e controle. E em 2040, ou um pouco, eu não sei quanto tempo depois, vai ser proibida a circulação de veículos com motor a combustão interna. Então, na linha aí do comando e controle. Então, coisas que são proibidas. Então, muito pouca coisa do comando e controle é feito em relação à emissão de gás de efeito estufa. E usando a economia, usando o mercado, mas algumas coisas avançaram. Fala-se muito do carbon tax, né, a taxação do carbono. Então, você precificar essas empresas que atuam com atividades que emitem muito CO2, qual é o custo para a sociedade desse carbono que está sendo emitido? Então, não seria, a gente chama de externalidade, né? Essa relação produz um efeito para a sociedade que é um efeito externo à relação de quem está comprando energia e de quem está produzindo energia. Porque o produto é destruir o meio ambiente, que é de outras pessoas que nada tem a ver com essa relação. Então, como colocar esse preço dentro dessa atividade? Precificar esse carbono. E esse valor, eventualmente, vai ser utilizado justamente para combater a mudança climática. Então, ferramentas econômicas, taxação do carbono, o mercado de carbono entre empresas, negociando as suas permissões de emissão. Então, são ferramentas através da economia para tentar reduzir a emissão. Outra coisa, educação, formação e comunicação. Né? Fortalecer esse pilar, ele é essencial. Porque um público, a gente falou um pouquinho sobre isso no último episódio, falando de comunicação, um público informado e sensibilizado, ele vai transformar as suas ações, as suas escolhas, por um lado. E, por outro lado, esse público informado e sensibilizado, ele vai cobrar mudanças do mercado. Não é? Ele vai cobrar que o mercado mude, porque ele está informado. E ele também vai cobrar que o governo mude, ele vai querer regras diferentes, regras que protejam o meio ambiente. Só se houver um público informado. Se ele for informado, ele vai orientar o seu voto também, né, em função de grupos políticos que têm essa pauta de conservação do meio ambiente e de mudanças climáticas. Então, se você tem um público que não está informado, que não está sensibilizado, pode esquecer um mercado buscando processos mais sustentáveis. Pode esquecer políticos buscando aprovar leis e implementar regulações em favor aí da proteção do meio ambiente e, nesse caso, de redução de emissão e frear as consequências das mudanças climáticas. Isso, Luiz, no âmbito mais do que tem sido feito, né? Os acordos internacionais. Legal citar o grande acordo internacional vigente, que hoje tem sido o carro-chefe dessas ações, sobretudo as econômicas, foi o Acordo de Paris, em 2015, né? Lá tem algumas bases regulatórias essenciais para o que está sendo feito hoje. Isso em escala internacional, governamental, empresarial. E em escala individual? Será que as pessoas, né? Eu estou na minha casa, tudo bem,
Mas eu não sou um regulador, eu não sou um político, não atuo na criação de marco regulatório envolvendo o mercado de carbono. Tem o que fazer? E a gente sabe que tem, né? Por exemplo, e é interessante aqui porque alguns cientistas associados com proteção do meio ambiente, dessas 3 questões que eu coloquei, educação da população, ou usar o mercado e usar a economia, ou gerar comando e controle. Cada parcela da sociedade que atua com essas questões tem uma tendência, às vezes, de se apaixonar por uma delas. Por exemplo, quando eu vejo pessoas associadas com essas questões sugerindo soluções lá na América do Norte, existe uma preferência gigantesca por achar que é o mercado que vai resolver tudo. Se a gente acabar com as falhas do mercado e ele sinalizar adequadamente essas externalidades, então o mercado e a economia vão resolver. As pessoas mais sensíveis à questão da educação, então eu acho que não. Só uma transformação humana é que vai resolver. E às vezes correm o risco de falar, não precisamos desse mercado. E no fim das contas, o problema é tão grave que precisamos de muita educação, precisamos de todos os instrumentos econômicos e mercadológicos possíveis e precisamos de todo o comando e controle que ainda será necessário para garantir que metas razoáveis sejam colocadas. Por que eu falei isso? Porque quando eu falo aqui, em escala individual, o indivíduo pode escolher por evitar queimar combustível fóssil, se ele tiver alternativa. A gente está num país que tem um biocombustível, por exemplo, no setor do transporte individual, né? A gente tem aí um biocombustível que é considerado um biocombustível avançado, que é o etanol, produzido da cana-de-açúcar aqui do Brasil, e que mundialmente é reconhecido como um biocombustível avançado. Como assim avançado? Que reduz adequadamente a emissão de gás do efeito estufa. Então, falando de emissão de gás do efeito estufa, se eu deixo de colocar combustível fóssil no meu carro, gasolina, e coloco um biocombustível avançado, que já tem as continhas feitas, que reduz gás do efeito estufa, eu estou contribuindo para a redução de gás do efeito estufa. Né? Mais uma questão, a gente falou muito de combustível fóssil, mas quando a gente faz toda a análise dos inventários de quem está emitindo muito e onde, a gente sabe que grande parte das emissões, importante parte, vem da indústria pecuária. A atividade pecuária é uma das atividades associadas com as maiores taxas de emissão de gás do efeito estufa da sociedade moderna. Então, reduzir consumo de carne bovina contribui para a redução de gás do efeito estufa? Contribui. Mas quando a gente conversa com grupos econômicos, até grupos científicos tal, muito viciados e focados na questão do avanço tecnológico, que é necessário também, ou das transformações das regulamentações mercadológicas, parece até uma heresia dizer que sugerir para as pessoas reduzirem o consumo de carne bovina também é uma medida adequada. Por conta dessa questão de se apaixonar por um caminho de solução, quando o problema é tão grave que todos os caminhos são necessários. E do outro lado, até se a gente fala que no caso da redução de gás de efeito estufa, reduzir o consumo de carne bovina está matematicamente relacionado com reduzir emissão de gás de efeito estufa e controlar os efeitos da mudança climática, existe um risco de uma outra paixão. Não estou nem dizendo que isso é errado, mas as pessoas muito sensíveis à questão do sofrimento animal e que preocupam-se muito com a questão do veganismo, eventualmente olham uma fala dessa e criticam e falam, não, a gente deveria reduzir o consumo de todo tipo de carne, não é? De todo tipo de proteína animal, por conta... Eu nem estou dizendo que eu sou a favor ou contra esse tipo de questão, mas a análise técnica ajuda a gente a olhar para quais questões matematicamente pode ajudar a gente. Nessa questão estritamente de emissão de gás do efeito estufa, quando a gente está falando de proteína animal, redução da carne bovina é o que possui uma escala substancialmente relevante para contribuir com redução de gás do efeito estufa. Outro processo que emite muito, que é desmatamento e queimada, em escala individual, já é mais complicado a gente conseguir afetar isso. Tem muito a ver com marcos regulatórios. A gente está vendo aí, né, a questão de entidades
empoderadas para fazer as fiscalizações necessárias, no caso do Brasil, o IBAMA, por exemplo, né? E isso está associado com frear queimadas, frear desmatamento, mas no caso do consumo de carne bovina, sobretudo no cenário brasileiro, se você reduz o seu consumo de carne bovina, inevitavelmente você está contribuindo com redução, em alguma instância, de desmatamento também, porque o desmatamento, no caso do Brasil, grande parte das vezes está associado com a expansão aí da atividade pecuária. São questões, né? Reduzir consumo de combustível fóssil, reduzir consumo de carne bovina, na medida do possível, não é nada fácil, né? Quem está acostumado a ter o seu bife de carne bovina ali diariamente no seu prato, não estou dizendo que isso é fácil, que isso é simples, mas estou oferecendo uma informação, matematicamente falando. Cada dia a menos que você consome carne bovina, você está contribuindo menos com emissão de gás do efeito estufa e reduzindo os efeitos das mudanças climáticas. E contribuindo para a redução de desmatamento também, porque a expansão da pecuária no Brasil, a gente consegue aferir que ela está associada com promoção de desmatamento também. Caminhos, né? É legal a gente colocar isso friamente para que a gente possa fazer escolhas, né? A gente está dizendo o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito. Mas, vez ou outra, colocar na mesa quais são as verdades das contas ambientais, né? As contas ambientais não estão aí. Agora, a decisão de cada um sobre o que fazer sobre elas, acho que fica aí no âmbito da investigação individual, né? De novo, a gente volta na questão das boas decisões, né? Das decisões que vão nos levar para um caminho ou para outro. E já que é para falar em liberdades, né? Temos essa liberdade, por enquanto, de escolher o caminho que a gente vai seguir, torcer para que as pessoas que nos ouvem, ou as pessoas que vão nos ouvir em algum momento, possam usar a sua liberdade para tomar decisões, né, que nos conduzam num caminho mais acertado aí com relação a, pelo menos, reduzir, né, desacelerar essas mudanças. Mas é isso, como você disse, é um problema tão complexo que precisa da participação de todos. Não é à toa lá que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU foram desenvolvidos sob o mote não deixar ninguém para trás, né, e sob o mote de que atingir esses objetivos é responsabilidade de todos, principalmente, claro, governos e empresas, né, que são os grandes responsáveis, né, o mercado, a economia, aderir a esse novo modelo e, por outro lado, os governos garantirem que esses modelos sejam não só um objetivo, mas, de fato, uma obrigação, né, que a gente entre na questão do comando e controle, que a regulação nos leve para um caminho que permita essa transformação. A gente precisa de uma mudança econômica, a gente precisa de uma mudança, né, em termos de legislação, e aí, mais dentro de uma esfera individual, se a gente pode fazer alguma coisa, por que não? Como você disse, não é fácil? Não é fácil, porque a gente está falando de mudança de hábito, né? Eu como carne todo dia, você não precisa comer mais todo dia, muda, né? Tem aquele movimento que é Monday Free, alguma coisa assim, na segunda sem carne, é um começo, né? Que tal começar? Porque acho que, de certo modo, também isso incentiva uma transformação no mercado. E já está acontecendo, né? Quantas opções a gente está vendo no mercado hoje? Mercado, estou falando mercado de fato, supermercado, né? Quantas opções a gente está vendo no mercado hoje que são, né? Ainda que acho que não é o ideal, porque a gente não precisa emular a carne, né? Existe sabor que não a carne, mas para quem precisa, existem hoje opções que emulam esse sabor, né? Mas que são alimentos plant-based, lá o pessoal tem chamado, alimentos que não derivam de origem animal, mas que, né, de certa maneira, emulam ali o sabor. Mas acho que isso, enfim, goste ou não, você que está ouvindo, goste ou não dessas opções, acho que isso só estou querendo dizer aqui que é um sinal de que o mercado está atento, né? As pessoas estão exigindo e o mercado está mudando porque as pessoas estão mudando. Então, é um movimento que a gente tem que fazer junto, né? Um movimento que, se só caminhar por um lado, não vai acontecer, né? Como você falou lá atrás, o interesse das grandes corporações, principalmente da indústria do petróleo, é manter a coisa como está, né? Então, acho que a mudança vai começar a acelerar se a gente também, do nosso lado aqui, pressionar para que isso aconteça, o governo fizer a sua parte, claro, e todo mundo caminhar numa mesma direção. Mas, cara, acho que por hoje, a gente conseguiu falar de muita coisa, né? Falamos aí desde o que é a mudança climática, o que
como ela nos afeta, por que as pessoas não acreditam nela, quais são os mitos, e aí alguns caminhos possíveis que já estão acontecendo e que podem acontecer para que a gente possa, né, se prevenir e evitar o pior para a humanidade. Acho que por hoje a gente conseguiu falar bastante coisa. Claro, e aí eu vou caminhando aqui para um pouquinho antes da nossa saideira, só para a gente dizer que quem se interessa pelo assunto e gostou da conversa, ou mesmo que não gostou, mas que queira acrescentar alguma coisa, a gente tem um e-mail para que vocês entrem em contato com a gente, que é o sextousustentabilidade@gmail.com. Estamos agora disponíveis tanto no YouTube, quanto a gente está disponível, o YouTube vocês podem assistir, ver nossa cara, mas para quem prefere o áudio, prefere ouvir o podcast, está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcasts e algumas outras plataformas. Em breve esperamos estar em mais ainda. E aí, a partir da nossa... Assina lá nosso feed para receber quando sair um novo episódio. O novo episódio, não falei lá no começo, mas para quem está vindo pela primeira vez, os novos episódios vão sair a cada 15 dias. Então, a gente grava numa sexta, lança na outra e vai intercalando. Então, o sextou aqui é verdadeiro, a gente grava na sexta e lança na sexta, essa é a ideia por enquanto. Mais para frente, quem sabe, a gente consegue aumentar essa frequência de publicação. Mas, por enquanto, são 15 dias. E seguimos esperando o retorno de vocês, a gente quer ouvir. A gente teve alguns comentários, fico feliz, agradecer ao Samuel, que mandou um comentário sobre a pauta passada. A gente acabou não abordando diretamente, mas falou um pouco aqui. Teve a Juliana também, que mandou para a gente uma mensagem super bacana. E outros amigos, o João, que mandou também um comentário, que gostou bastante. Amigos próximos, que a gente sempre começa por eles, mas espero que em breve a gente receba também comentários aí de pessoas que, porventura, esbarraram na gente. Mas é isso. Estevão, vamos para a saideira, cara? Bom, Luiz, nessa saideira eu procurei puxar uma sugestão aqui que tivesse alguma correlação e pudesse contribuir com esse nosso debate. Para fazer até uma fala final, o que eu acho muito importante para esse debate é, ao máximo possível, retirar o maniqueísmo dele. Aquela coisa que eu falei para você, que eu procuro praticar nessas questões que envolvem ações coletivas, usar a emoção para nos levar até a ação e, na hora de agir, guardar a emoção no bolso e tentar investigar com serenidade, na maior parte das vezes, e se possível, investigar e agir racionalmente, tentar abordar o assunto de forma técnica, porque a gente aumenta a chance de produzir um resultado adequado para todo mundo, para a coletividade. Se a gente age movido pela paixão, seja para elogiar, para criticar, para ser a favor ou para ser contra, minha impressão, se a gente age movido pela paixão, a chance de a gente agir produzindo um resultado ruim até para nós mesmos, ela é muito grande, porque você perde a claridade, a nitidez do que está sendo, do que você está perseguindo, porque uma paixão, as paixões cegam a gente. Então, esse é um assunto que, para a gente chegar num produto, num resultado legal, adequado, minimamente equilibrado para todos, independentemente do espectro político, procurar retirar a emoção na hora de produzir a sua ação, eu acho que é essencial. Existe um livro que eu acho que contribui para isso. Ele não traz novidades científicas, mas ele traz essa questão do olhar, um novo olhar que oferece mais perspectivas sobre um assunto, que é o livro do Yuval Harari, o Sapiens. Tenho muita certeza que grande parte das pessoas que estão vendo já leram ou estão lendo. Acho que a primeira edição de 2015, ele ficou super famoso. Ele lançou um segundo, Homo Deus, ficou super famoso também. Não sei se ele já lançou o terceiro, mas ele virou um best-seller internacional. E ele lança um olhar muito novo sobre toda a história evolutiva do Homo sapiens, do ser humano. Recomendo muito, acho que tem tudo a ver com essa ideia de olhar para a questão ambiental de uma forma mais natural, menos maniqueísta, dos dois lados. Claro que a emoção nos leva para chegar lá e agir, eventualmente, para conservar o meio ambiente. Mas essa visão, essa perspectiva do Yuval Harari no livro Sapiens vai mostrar para a gente, por exemplo, como os nossos ancestrais, coletores, caçadores,
eram grandes devastadores do meio ambiente, né, com práticas do tipo incendiar grandes florestas para depois que tiver incendiada, eles poderem ir lá e coletar o que sobra daquele incêndio, animais, esses caçadores-coletores, os ancestrais que colocaram várias espécies em extinção. Não estou aqui crucificando os nossos caçadores-coletores ancestrais, mas a questão é que, olhando por essa perspectiva, a gente consegue naturalizar um pouco a dificuldade que é a gente sair desse cenário, né, e partir para um cenário coletivo em que a gente vai decidir conscientemente que a gente vai preservar o meio ambiente. Não é nada fácil. Existe uma grande dificuldade nesse processo. Eu acho que a gente tem que ter humildade de reconhecer essa dificuldade e de que tem muito trabalho, muita conversa e muitas questões que têm que ser resolvidas para a gente chegar num equilíbrio envolvendo conservação ambiental, preservação ambiental. Então, sugiro aí essa leitura, né, do Sapiens, do Yuval Harari. Muito bom, muito bom. Seria uma dica minha também, não que eu tenha trazido hoje, mas acho que foi bem lembrada, a minha dica é outra, mas foi bem lembrado porque acho que, de fato, esse livro ele ajuda a colocar as coisas em perspectiva de um jeito que, sei lá, nenhum outro filme, livro me fez ver, assim. Então, ele realmente tem um dom para trazer as coisas e ponderar, e ele brincar um pouco com isso, né, com algumas verdades que a gente tem, com absolutas, e entender que são construções, e essas construções mudam conforme a passagem do tempo, e essa passagem do tempo, às vezes, é longa, né? A nossa história é de milhares e milhares de anos e de constantes mudanças, mas realmente uma ótima dica. Quem não leu, com certeza eu endosso a sua dica. Eu trouxe duas dicas. Uma é um site, para quem não conhece, acho que em termos de... falando bastante de ciência, né, e descrença na ciência e nos fatos científicos, esse é um site bem interessante, tem um nome curioso, é fakebook.eco.br, vamos colocar na descrição do episódio, mas ele é um site que desmascara o que é quase um caçador de mitos, né? Ele pega alguns mitos com relação às mudanças climáticas, a questões políticas, governamentais também, e aí eles esmiuçam e trazem as fontes, o que é importante nisso, né? Acho que quando a gente está falando de ciência, é importante que a gente se atente às fontes que a gente está seguindo, né? E que é interessante que esse site faz, que é uma iniciativa do Observatório do Clima, então por si só já é de bastante credibilidade. Mas, por exemplo, alguns dos mitos que a gente citou aqui, né, nessa conversa vêm desse site, né? Lá vocês têm outros, então vale super a pena acessar e ler e se informar, porque lá você tem links e outras coisas que ajudam a compreender um pouco melhor essas questões que a gente está falando. E a minha outra dica é o projeto Rebu, que é uma iniciativa para dar voz às comunidades ribeirinhas da Amazônia. Uma iniciativa recente, acabou de surgir, está com o Instagram ativo e está com um site com algumas dessas histórias. E quando a gente fala de mudanças climáticas, fala de clima, acho que a Amazônia tem um papel bem importante, né? A preservação da Amazônia e, por consequência, das suas comunidades. Então, quis trazer esse projeto também, que acho que tem relevância aqui. Depois a gente coloca o link para vocês seguirem, acompanharem o Instagram e as histórias também. Mas por hoje, então, saideira feita, sextamos. É isso? É isso, sextamos, e convidar o pessoal, né, em situações fora da internet, a gente diria, vamos nos encontrar de novo para bater um papo em determinado local, vocês estão convidados. Em situações dentro da internet, a gente aprendeu a fazer assim, né, se você tem interesse e acha que pode agregar valor para você, esse papo, quiser participar, pode clicar para se inscrever no canal, né, que está criado, se inscrever aí, clicar no joinha dizendo que gostou, que não gostou, interagir, mandar pergunta, né. A ideia é trazer de forma um pouquinho mais próxima aí do dia a dia, né, algumas coisas que a gente vê na academia, para que fique cada vez menos guardadinho dentro da academia alguns assuntos que, como a gente falou aqui, né, se não tiver ajudando a sensibilizar e a informar a população, está perdendo parte do seu poder de transformação.
né? O conhecimento científico não estaria usando todo o seu poder de transformação. É isso, cara. Valeu demais. Até a próxima daqui a 15 dias. Sextamos.